Assim, alguns estudiosos apontam que estas ilhas serviram como uma espécie de laboratório para o escravismo africano. No início, estes escravizados que trabalhavam na lavoura de cana-de-açúcar eram, na verdade, condenados em seus países de origem, os chamados degredados, que poderiam ser cristãos que aderiram a outras crenças, bem como árabes e mouros. Mas, com a necessidade de mais mão de obra especializada, os europeus passaram a escravizar os africanos, que realmente entendiam bastante do cultivo. Na verdade, a utilização de escravos não se deu somente no continente africano. Essa prática é muito mais antiga e remonta à Idade Antiga. Na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia e em Roma, já se utilizava o trabalho de escravos. Mais tarde, em toda a Europa e no Oriente Médio, houve períodos em que os poderosos aprisionaram as pessoas sem posses e as obrigaram a trabalhar. Alguns chegavam inclusive a servir nas frentes de batalha durante as guerras. Estes escravos não representavam uma determinada etnia, nem eram separados por cor. A França, por exemplo, na Baixa Idade Média, era um polo exportador de escravizados. Na população eslava, aqueles que fossem considerados pagãos também eram alvo de cruzadas implacáveis que os capturavam e vendiam a países estrangeiros. Como já dissemos, no continente africano era comum o sistema de cativos da terra. Eles eram escravizados por vários motivos: o não pagamento de tributos, delitos leves ou graves e até conflitos entre povos circunvizinhos. Mas, ao contrário do que acontecia no resto do mundo, o escravizado poderia ser liberto após alguns anos de prestação de serviço, ou até mesmo tornar-se um membro da família que o escravizou. Assim, havia uma diferença bastante grande entre esse sistema e o escravismo chamado mercantilista, no qual seres humanos se transformavam em mercadoria. Quando finalmente os europeus chegaram ao continente africano, o processo de escravização se deu de formas diferentes. Inicialmente, eles usaram várias estratégias para convencer os governantes das grandes nações negras a escravizarem os filhos da terra. Depois de anos de negociação e resistência, os europeus conseguiram fazer alianças em troca de produtos como fumo, bebidas, tecidos e especiarias. E além disso, tem que ser levado em conta que as armas de fogo dos portugueses tinham um grande poder de convencimento. Dessa forma, a partir do século XVI, foi iniciado o maior comércio de seres humanos que a história já conheceu. Este tráfico negreiro duraria 4 séculos e tiraria covardemente mais de 15 milhões de africanos de suas terras de origem e os enviaria às Américas. As nações que mais sofreram com o processo de escravização no século XVI foram as que hoje correspondem a Senegal, Congo, Guiné, Namíbia e África do Sul. Depois, no século XVII, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão e Angola. E nos séculos XVIII e XIX, Nigéria, Gana, Togo, Benin, Angola, Namíbia e Moçambique. Para o Brasil, durante 3 séculos e meio, vieram cerca de 5 milhões de africanos, que acabaram sendo distribuídos de acordo com a necessidade comercial de cada região da província. Os que primeiro abordaram aqui foram os originários da Guiné. De acordo com o registro histórico mais antigo da chegada de escravizados, datado